Paz seja com todos. Nós estamos aqui para dialogar um pouco dentro do assunto escriturístico sobre os sinais que antecedem a volta de Jesus. Alguns dos sinais, que são vários, mas o espaço não dá para nós tecer todos os comentários escriturísticos em todos os sinais. Mas os principais que deixou uma marca bastante notória ao acontecer esses sinais. Vamos falar do que já aconteceu, que vai acontecer, ainda são poucos agora pela frente, que resta cumprir-se. Mas a respeito do escurecimento do sol, o terremoto, então são essas coisas, o maior terremoto da história. Jesus, ao estar em entrevista com seus discípulos no Monte das Oliveiras, quando foi interrogado pelos discípulos, que sinal haveria do fim do mundo e da volta de Cristo, Os discípulos interessou saber. Jesus agora começa a narrar os acontecimentos que antecedem sua volta, que antecede o fim do mundo. E lá no versículo 29, ele fala a respeito do escurecimento. Depois dessas coisas, veja só, da aflição daqueles dias. Vamos ler assim, que é importante essa colocação, no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 29. Eu leio assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Olha, interessante. No versículo 30, ele segue dizendo: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aqui, esse seria um dos últimos dos sinais, porque logo em seguida vir o Filho do Homem. Então vemos aí como está próximo a volta de Jesus. Logo depois da aflição daqueles dias, aí começa a narrar o texto. Que dias são esses? Que dias são esses? São os 1260 dias. 1260 dias. No versículo 22, Jesus disse o seguinte: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Esses dias aqui mencionados por Jesus é o mesmo os dias que é mencionado por João no Apocalipse, no capítulo 12, versículo 6. Então, se esses dias não fossem abreviados, são os 1260 dias do Apocalipse 12, versículo 6. 1260 dias. É os 1260 anos proféticos. Então, nós podemos analisar que os dias foram abreviados, que muitas pessoas até imaginam que agora os dias estão sendo abreviados, mas é como se estivesse cumprindo aqui. Não, esse cumprimento, ele teve o seu encerramento, quer dizer, teve o seu início no ano 538 e teve o encerramento em 1798. Em 1798, ali começou o tempo do fim, mencionado por Daniel no capítulo 12, versículo 4. O tempo do fim. Então, somente depois do tempo do fim, de 1798, que essa cadeia profética começou a ter o seu cumprimento. E começando ali
pelo texto de Apocalipse, no capítulo 6, versículo 12, né? Começou pelo terremoto, na abertura do sexto selo. Ali começou a abertura do sexto selo. Ou foi o grande tremor de terra, ou o grande terremoto, conhecido como terremoto de Lisboa. Foi o primeiro dos sinais, né? O primeiro dos sinais, foi no dia 1º de novembro de 1755. É o primeiro dos sinais na abertura do sexto selo. E isso deveria ocorrer antes de chegar 1798. E agora, nesse terremoto, morreu cerca de 90 mil pessoas. Esse grande terremoto foi uma extensão muito grande, atingiu várias nações, vários continentes, e também, especialmente, teve uma concentração maior, foi em Lisboa, Portugal, capital de Portugal. Por isso que é chamado terremoto de Lisboa, é conhecido na história, né? Terremoto de Lisboa. Então veio agora também o escurecimento do Sol, que foi dia 19, foi o 19 de maio de 1780. Houve também aí este sinal, né, que está caminhando para a volta de Cristo, né? Está dando sinal que Cristo está às portas. Ele disse isso. O texto de Mateus que lemos, né? Mateus 24, 29 e 30 foi lido. Então, foi o Sol, né, ele aparece pela manhã, né, no seu horário normal, despontou, e 9 horas, cerca de 9 horas, então ele tenebreceu, né, ficou escuro. É conhecido na história como dia escuro, desde as 9 horas até um pouco antes do pôr do sol. Antes do pôr do sol ele aparece novamente, mas houve densas trevas a partir das 9 horas da manhã, como escuridão da meia-noite. 9 horas da noite, a lua cheia, aparece a lua, mas sem o seu efeito, nenhum efeito ali no momento. Veja só o que diz aqui, uma história, né, aqui. Posto que às 9 horas daquela noite, a lua surgisse cheia, não produziu o mínimo efeito em relação àquelas sombras sepulcrais. Quer dizer, continuou, não brilhava. A lua sem brilho, né? Sem efeito nenhum. Depois de meia-noite, as trevas se desvaneceram e a lua, ao surgir, tinha aparência de sangue. Tinha uma aparência de sangue. Não o texto fala, né, principalmente de Joel, no capítulo 2, versículo 31, e também no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 20, que ela se converteria em sangue. E no Apocalipse, no capítulo 6, versículo 12, então a expressão aqui usada é como sangue, como, né? Então foi bem explicado aqui que a lua, né, ela surgiu e tinha aparência de sangue. Tinha uma aparência de sangue. O dia 19 de maio de 1780 figura na história como dia escuro. A história conhece como dia escuro. Não é um eclipse. Desde o tempo de Moisés, nenhum período de trevas de igual densidade, extensão e duração já se registrou. É o único, né? É o único, desde os dias de Moisés, segundo diz aqui, né? A descrição desse acontecimento, como dada por testemunhas oculares,
não é senão um eco das palavras do Salvador registrada pelo profeta Joel 2.500 anos antes do seu cumprimento. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel 2, versículo 31. Então isso ocorreu, o escurecimento do sol e também da lua, e o grande terremoto, né, de Lisboa, que ocorreu também dia 1º de novembro de 1755. E agora ocorre outro sinal, que é as estrelas, né? As estrelas. Então, no versículo 13 do Apocalipse 6, então aqui fala a queda das estrelas, chuva meteórica, né? Que ocorreu no dia 13 de novembro. Então, desde cerca de 2 horas da manhã, da madrugada, e até o amanhecer do dia, houve esta chuva de estrela cadente, chuva meteórica, né? Veja só como é falado aqui no versículo 13 do Apocalipse 6. Diz assim: e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um vento forte. Então isso aconteceu. Esta profecia teve seu notável e impressionante cumprimento na grande chuva meteórica de 13 de novembro de 1833. Aquela foi a mais extensa e maravilhosa exibição de estrelas cadentes que já se registrou. O firmamento inteiro sobre todos os Estados Unidos achou-se então durante horas em faiscantes comoção. Nesse país, desde que começou a ser colonizado, nenhum fenômeno celeste já ocorreu que fosse visto com tão intensa admiração por uns ou com tanto terror e alarme por outros. Então foi um acontecimento, né, que marcou, ficou na história, né, está registrado para quem quiser confirmar isso aí, sabe? Então esses acontecimentos, isso já ficou no passado nosso. Veja só quanto Jesus está tão próximo do seu retorno. Está muito próximo de nós. Por isso, é tempo agora de nós nos prepararmos, porque os acontecimentos finais, eles serão mais rápidos e serão sucessivos. No livro de Romanos, no capítulo 9 de Romanos, veja o que ele fala, que o apóstolo Paulo fala aqui, no versículo 28. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Vai completar brevemente. Por isso, é tempo agora de nós fazer a nossa preparação mais do que nunca. E em Mateus 24, 35, fala que passarão o céu e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Então terá todas as suas palavras cumpridas ao pé da letra. Por isso nós estamos agora mais próximo do fim do que quando aceitamos a fé. Por isso, irmãos, nós devemos familiarizar com as Escrituras, especialmente com as profecias, e acompanhar os acontecimentos que ela tem marcado, que antecede a volta de Jesus. É um assunto muito importante, ver que o mundo hoje, né, está numa angústia, numa indecisão do que está para acontecer no futuro próximo. Alguma coisa vai acontecer, né? Porque
as profecias estão indicando esses acontecimentos. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Amós 4, versículo 12. A nossa preparação é mais importante do que qualquer outra preparação para viver neste mundo. A preparação para encontrar com Jesus é a mais sublime de todas as preparações da nossa vida. O primeiro passo nosso deve ser pensar e agir em harmonia com a fé cristã, a fé que nos leva a Cristo e nos prepara para o encontro com Ele. Meus amigos, você que está ouvindo aí esta mensagem, se você gostou, né, e gostaria de dar o seu sinal, sabe? Clica no sininho e vê aí que nós desejamos gravar mais vídeos e você será então notificado, né? Aí para nós estar passando as informações escriturísticas para que você também seja um súdito a também herdar o reino eterno de Cristo, porque eu desejo muito encontrar com Cristo em paz. Eu creio também que você também deve ter o mesmo desejo, né? E nós devemos orar e buscar Ele agora, enquanto podemos achar. Invocar enquanto Ele está perto, né? Invocar o nome dEle. Então, a Bíblia diz, né? O apóstolo Paulo fala para nós não desprezar as profecias. Não desprezeis as profecias. E nós devemos usar a profecia, estudar ela como uma luz iluminar em lugar escuro. A profecia, ela é o olho da igreja, o olho do povo para enxergar o futuro, através da profecia. Por isso que no livro de Amós, no capítulo 3, versículo 7, fala que o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem antes revelar os seus segredos, seus servos, os profetas. Deus avisa para nós, sempre Ele avisou, né, e continua avisando. Também que os antediluvianos foram avisados, 120 anos recebeu o aviso, mas não prepararam, apenas somente uma família, né, com 8 pessoas se salvaram. Então, mas esse mesmo aviso também está sendo dado, de uma forma ou de outra. Então, aqueles que acatar, né, e atender a reivindicação indicada na palavra de Deus, terão oportunidade também de se salvarem. Tá? Esse é meu apelo que faço a você e a todos quanto também têm oportunidade de ouvir essas palavras. Deus seja louvado e nós, pela sua graça, abençoado pela providência divina. Esse é meu sincero desejo e a minha oração por todos. Amém.